A todos. Nesta terça-feira daremos continuidade às atividades do Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí e vamos, através então dessa live pelo Facebook, superando aí as restrições impostas pela Covid-19, trazendo a mensagem de divulgação da doutrina espírita, nos baseando, tarefa essa que fazemos baseando-nos nas obras básicas, e onde hoje nós trataremos sobre a lei de conservação que está lá no capítulo 5º de O Livro dos Espíritos. Mas para guardarmos um pouco mais, até as 20 horas, eu quero trazer aqui a todos uma passagem muito bonita que o Espírito Amélia Rodrigues nos traz na obra Pelos Caminhos de Jesus, psicografada por Divaldo Franco. Quando lá no item 16, Amélia Rodrigues, esse espírito sublime, nos falando sobre aquilo que presenciou na história de Jesus, nos diz assim: a arte de orar. As emoções de felicidade ainda não haviam passado totalmente. Permanecia nas mentes e nos corações a empatia que a todos tomara desde a manhã, quando o Rabi, atendendo à solicitação dos amigos afeiçoados, lhes ensinara a orar. As dúlcidas vibrações da prece sintética, que apresentava todos os anseios e necessidades do homem perante o Pai Criador, ofereciam-lhes um clima psíquico de renovação e de entusiasmo que jamais desapareceria daqueles sentimentos afetuosos. Foi com essa estesia interior que, à noite, sob um céu coroado de estrelas aurifulgentes, os discípulos se acercaram do Mestre, em meditação, e porque o silêncio entrecortado pelas harmonias da natureza permitisse, pediram-lhe que se adentrasse em mais amplas explicações acerca da oração dominical, que ele estabelecera como um código de ternura e respeito para com Deus, a fim de que melhor pudessem penetrar nas realidades transcendentes da vida. O amigo divino escutou o requerimento do afeto e, sem maior delonga, referiu-se: a prece é, antes de tudo, uma atitude mental da criatura para com o seu Criador. Nela devem ser propostas as reais necessidades da alma, numa expressão de confiança e carinho, abrindo-se e desnudando-se, ao mesmo tempo permanecendo receptivo às respostas da sabedoria excelsa. Assim, continuou o mestre Galileu, a oração divide-se em 3 etapas, nas quais o ser dilata as suas percepções e amplia a capacidade de entendimento em relação a si próprio, ao próprio e a Deus. Antes de mais nada, a oração é um ato de louvor ao Pai, o doador de todas as horas, fonte augusta de todas as coisas, o genitor soberano, de onde tudo procede e para cuja grandeza tudo marcha. O louvor é uma expressão de carinho e reconhecimento que deve fluir do ser, de modo a produzir uma sintonia, mediante a qual transmitem os sentimentos de exaltação do bem, para se abrir na rogativa em favor das legítimas necessidades, aquelas que se fazem indispensáveis para uma existência feliz e correta do mundo, cuja transitoriedade constitui, por si mesma, uma advertência e um convite à humildade. Não sendo o corpo mais do que uma veste, facilmente o uso lhe gasta a estrutura, e ao término, muito inesperadamente, lhe assinala a conclusão da etapa para cuja finalidade foi elaborado. Saber pedir é uma arte, de modo que a solicitação não constitua uma imposição apaixonada ou um capricho que não merece consideração. Por fim, a prece deve revestir-se da emoção de confiança e reconhecimento, numa postura através da qual, encaminhada a petição, o seu deferimento dependerá dos valores que não podem ser conhecidos do requerente e cuja resposta, qualquer que seja, será aceita com alegria. Sigamos a Betânia. Nossos amigos Lázaro, Maria e Marta contam conosco logo mais e agora deveremos partir. Assim narra esse episódio
envolvendo Jesus, assim narra Amélia Rodrigues, e com essa breve reflexão sobre a prece, nós queremos convidar a todos para nos unirmos em pensamento e agradecermos a Deus em prece por tantas oportunidades que temos recebido, em especial por neste momento estarmos unidos em pensamento, vibrando pela humanidade terrena, vibrando pelo nosso próximo, vibrando por nós mesmos para que tenhamos força de sermos melhores, alcançarmos as conquistas do Espírito que tanto desejamos. Agradecidos pela assistência dos benfeitores, damos por iniciada então a atividade desta noite. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, fui incumbido pela direção da casa do Centro Espírita Allan Kardec de trazer uma breve reflexão sobre a lei de conservação, que se encontra em O Livro dos Espíritos a partir do seu capítulo 5º. Mas para isso lembramos de um outro trecho, do Evangelho contido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17º, que certamente é conhecido de todo o espírita. Lá, no capítulo 17º, nós temos a seguinte afirmativa: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Certamente essa frase perturba todos nós que somos espíritas, perturba todos aqueles que desejam melhorar. Por quê? Porque sabemos que não fomos feitos prontos, sabemos que não estamos prontos e que muito ainda temos que galgar nesta caminhada espiritual. E reconhece-se o verdadeiro espírita não pela quantidade de livros que já leu, não pelo número de atividades que ele realiza na casa espírita ou em qualquer outro local, não pelas suas faculdades mediúnicas, não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Ou seja, é no desafio de nós vencermos as nossas imperfeições é que nos faz espíritas melhores ou não tão bons assim. Mas a grande pergunta que surge a partir daí, dentro da temática que nos foi proposta é: muito bem, vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências. De onde vêm essas más inclinações? De onde vêm essas más tendências? Deus não cria a sua obra carregando as suas qualidades, os seus atributos, melhor dizendo. Ou seja, se um dos atributos de Deus é a perfeição, por que nós que somos filhos de Deus, por que nós que somos obra divina, não somos desde logo perfeitos, desde o nosso nascimento enquanto espíritos? Há uma razão de ser, sem dúvida alguma. A doutrina espírita, de uma forma cristalina, vai nos explicar detalhadamente que nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Como uma página em branco, como costumamos dizer, né? Nessa metáfora que tão nos é íntima. Somos como uma folha em branco que começamos a ter a nossa história escrita a partir do nosso nascimento espiritual, que se deu certamente há milhões de anos, um tempo ainda incalculável à nossa compreensão, mas que certamente remonta a tempos muito distantes. Criados, simples e ignorantes, ainda nascidos tão somente como princípio espiritual, vamos, através do estágio nos diversos laboratórios que a natureza nos oferece, adquirindo as nossas características, toda essa bagagem espiritual da qual nós somos constituídos hoje. Dentro disso, nós vamos adquirindo, vamos armazenando, vamos processando informações que nos vão trazendo características instintivas,
justamente derivadas de uma lei divina, que é a lei de conservação. No capítulo 5º do Livro dos Espíritos, logo já lá nas primeiras questões, não é? A partir da questão 702, os Espíritos vão nos falar que a lei de conservação é uma lei divina, é uma lei de Deus, e que impõe a todo ser vivo essa vontade, não necessariamente essa vontade, mas essa força de se manter conservado, de se manter vivo. É por isso que nós lançamos uma sementinha ao solo, e essa sementinha naturalmente ela vai brotar, este caule vai começar a sair para fora do solo, e quando alcança então a superfície acima do solo, ela vai buscar a luz. Quem já não fez essa experiência, ou quem já não presenciou isso, quando plantamos uma semente num local meio escuro, a gente vai vendo aquela planta, muitas vezes se entortando toda para buscar a luz, porque ela precisa da luz. Um movimento que não seria um movimento natural, mas que, movida então por essa lei divina que inunda toda a obra de Deus, faz com que ela busque a conservação, a sua vida. Isso vai gravando nesse princípio espiritual o instinto, esse instinto que faz com que nós tenhamos as funções automatizadas, faz com que nós tenhamos as reações a determinados estímulos, geralmente até mesmo sem passar pela lógica da nossa razão. Basta que nós tenhamos algo que nos coloque em perigo, que o nosso corpo naturalmente vai reagir diante daquele perigo, de forma a nos afastar daquele perigo, ou pelo menos a minorar os seus efeitos. Não é? É um instinto de conservação. Popularmente a gente costuma dizer, que é o nosso instinto de sobrevivência, onde nós viramos verdadeiros super-homens, super-mulheres, super-heróis, criando, alcançando até mesmo uma força ou habilidades que nós sequer imaginávamos que teríamos. Então, são essas características instintivas que vão sendo acumuladas, gravadas, construídas, vão constituindo esta bagagem da qual hoje nós somos fruto. Não só dessas características instintivas, mas também de uma série de outras bagagens, em especial os sentimentos e a razão, o conhecimento, a intelectualidade, que são características do espírito, que é a fase em que nós nos encontramos. Então vejam que essas tendências, elas não foram criadas efetivamente com peculiaridades para cada um de nós. Não. A partir do momento em que o princípio espiritual começa a ter as suas experiências, vai então gravando essas características instintivas. A característica instintiva, ela pode ser vista em nós desde o momento do nosso nascimento. Quando nós nascemos, há instintivamente o choro que anuncia a fome, o frio ou alguma outra dor, que faz com que os adultos que são responsáveis por aquele bebê corram para, então, atender aquela necessidade daquele serzinho pequeno que ainda não sabe se manifestar. A mãe vai levar o seu bebê ao peito para dar de mamar, para buscar, então, a causa daquilo que faz com que aquela criança chore. É instintiva essa ação. Assim como nós vemos o mesmo tipo de instinto revelados lá no reino animal e mesmo no reino vegetal. Esse instinto, ele é extremamente saudável, porque, como eu já disse, ele nos protege do perigo e ele faz com que nós consigamos sobreviver. Ninguém precisa ensinar um bebê a chorar para anunciar que está com fome, não é? Ninguém precisa ensinar um bebê a fazer as suas necessidades básicas, porque se ele não conseguisse fazer as necessidades básicas, ele certamente não sobreviveria, o corpo biológico não sobreviveria sem excretar
aqueles resíduos da sua alimentação. Enfim, são tantas funções que nós trazemos de forma instintiva. E ao longo da vida nós vamos transformando essas características meramente instintivas em ações racionalizadas. Ao mesmo tempo que nós temos o instinto falando para nós fazermos determinada coisa, nós vamos então, a partir do processo educativo daqueles que estão à nossa volta, nos mostrando, olha, isto pode, aquilo não pode, enfim, vão trazendo limites necessários à vida social. Mas a característica instintiva nunca vai deixar de se fazer presente em nós. Ela é, pois, positiva para a sobrevivência desse corpo biológico e, é lógico, para a própria realização do progresso no campo espiritual, campo esse que não depende das necessidades deste corpo biológico, mas que também tem outras necessidades e que, portanto, também se sujeita à lei de conservação, à lei do trabalho e a tantas outras leis que são universais, que são divinas. Muito bem, mas nós vamos estudar, principalmente aqui no Livro dos Espíritos, nesse capítulo 5, onde começa com o subtítulo Instinto de Conservação, mas justamente também com aquilo que está lá em outra obra básica, que é o livro A Gênese, que vai nos falar sobre instinto e inteligência, nós vamos verificar que a doutrina espírita vai nos explicar muito bem que esse instinto que é natural em todos nós, ele vai se corrompendo ao longo da nossa existência e das nossas experiências espirituais na nossa caminhada evolutiva. Então aquilo que era instinto e que era bom vai se transformando em determinados sentimentos. E esses sentimentos, que nem sempre são positivos, muitas vezes deformam a finalidade daquela característica instintiva inicial. Um exemplo, um grande exemplo disso é a questão do divisor, daquilo que nós fazemos para sobreviver e daquilo que nós fazemos exercitando o sentimento do egoísmo. Eu gosto muito de usar um exemplo quando falo disso. Digamos que nós tenhamos na rua onde fica a nossa casa uma laranjeira que dá muitas laranjas e nós temos lá laranjas maduras muito bonitas, muito doces. Essa laranjeira ela não é de nenhuma casa específica, ela está na via pública. E esses frutos poderão ser consumidos por qualquer pessoa. E digamos que nós vivêssemos num mundo próximo do ideal, não é? Em que as pessoas tivessem um respeito pelo que é do outro, enfim. E essa laranjeira frondosa, cheia de frutos, está na via pública com as suas laranjas à mostra. Bom, eu, tendo fome, tendo necessidade de me alimentar, vou até a laranjeira, apanho 1 ou 2 frutos, como esses frutos, sacio a minha fome, dou-me por satisfeito e retorno para o interior da minha casa. Essa seria, dentro da nossa história, uma manifestação do instinto de conservação se manifestando. Eu tenho fome, a fome me leva naturalmente a buscar o alimento, e eu vou lá onde o alimento está disponível e utilizo desse alimento. E retorno para a minha posição anterior, para a minha casa. Muito bem. Essa é uma característica meramente instintiva. Claro, racionalizada, né? Porque eu vou lá, enfim, identifico a laranjeira. Mas o que move isso é o meu instinto de conservação. Vamos lá. Vamos analisar agora como esse instinto de conservação pode se desvirtuar, como nós encontramos na explicação no livro A Gênese. Eu, sentindo fome, vou até a mesma laranjeira e não apanho só 1 ou 2 frutos, mas apanho um cesto de frutos, praticamente liquidando com os frutos maduros disponíveis naquela árvore. E levo esses frutos maduros para dentro da minha residência. Para que eu possa comer 1 ou 2 laranjas agora,
Quem sabe comer até mais laranjas, até não aguentar mais de comer laranjas, mas para que eu também tenha algumas laranjas para comer daqui a algumas horas, para que eu tenha algumas laranjas para comer amanhã, até mesmo pensando que eu preciso prover o amanhã, já que talvez alguém passe, várias pessoas passem por aquela laranjeira ao longo desta noite, apanhe os frutos e amanhã eu não tenha nada que comer. Vejam só, o que no primeiro caso era um instinto de conservação se revelando, agora eu vou ter a manifestação do egoísmo. Eu estou pensando apenas em mim, em matar a minha fome e mais ainda, em ter frutos para comer ao meu bel prazer, quando eu bem entender em momentos futuros. Fica evidente que aí há o egoísmo se revelando. Então vejam que o egoísmo, na verdade, ele tem um nascedouro muito bom, que é lá no instinto, que é uma característica essencial para que os seres vivos possam continuar vivos, cumprindo os desígnios de Deus. Mas, no momento em que eu deturpo isso, eu faço nascer dentro de mim o sentimento do egoísmo. E o egoísmo é deletério. O egoísmo é justamente uma dessas más tendências da qual lá no Evangelho segundo o Espiritismo se refere. É uma das más tendências a serem trabalhadas pelo bom espírito. Aliás, nós aprendemos na doutrina espírita que as duas grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho, de onde derivam certamente todas as demais vicissitudes. Então, quando falamos no instinto de conservação, precisamos refletir do seu nascedouro, da lei de conservação, do que ele gera em nós, já princípio espiritual bastante evoluído, hoje alcançando a condição de espírito, não só de princípio espiritual, mas que estamos rumo à condição de espíritos puros. E só chegaremos, só alcançaremos essa condição se formos trabalhando essas características instintivas, porque é um caminho muito natural. O caminho instintivo, ele nos é dado por Deus, através da aplicação das suas leis, para que nós tenhamos um impulso natural a fazer com que nós nos movimentemos. Já que nós não temos ainda uma plena consciência das leis divinas, já que ainda nós não sabemos efetivamente como as coisas de Deus funcionam, como efetivamente devemos proceder, nós temos então esses instintos que são verdadeiras molas propulsoras na nossa vida para nos fazer andar. Imagina, se nós não tivéssemos fome, se nós não tivéssemos frio, se nós não tivéssemos desejo pelas coisas, prazer pelas coisas, talvez nós nos resguardássemos a uma posição de profunda acomodação. Nos negássemos ao trabalho, nos negássemos à ação para conquistar aquilo que é fruto do nosso desejo. E assim, sem termos uma posição ativa diante da vida, sem trabalharmos, sem fazermos alguma coisa, nós não conseguiríamos evoluir. Porque somente a ação, somente o trabalho, somente os relacionamentos que nós temos com a natureza, com o nosso semelhante, é que faz com que nós nos testemos e nos aprimoremos e possamos também alcançar as oportunidades para fazermos diferente em relação àquilo que fizemos de errado no passado, que é o que nós conhecemos como processo expiatório. Então, somente essas necessidades é que, neste momento da nossa vida, nos impulsionam para a frente. Por isso são tão importantes, não é? Não é à toa, e isso é explicado no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, não é à toa que Deus cria as suas leis divinas, cria a nossa estrutura, não é? Desejando o prazer por alguma coisa, o prazer por alguém, o prazer por uma experiência.
não é? É o sal, é o açúcar das coisas, é aquilo que nos motiva, não é? A obtermos aquela sensação, aquela emoção. Mas isso, de uma forma natural, nos é positivo. O problema é quando vamos para o abuso dessas sensações, o abuso dessas emoções, que faz então com que seja deturpado esse sentido. No capítulo 5, nós vamos encontrar ali, né, os espíritos superiores vão nos dizer, vão nos tranquilizar de que Deus nos dá os meios suficientes para que tenhamos a vida biológica aqui na Terra. Por que para muitos essas condições mínimas não chegam? Justamente por causa do egoísmo de muitos. Ou seja, pelo supérfluo a que muitos se lançam, outros passam na miséria. Recursos há para todos. E quando a humanidade, então, conseguir vencer as características do orgulho, ele vai conseguir repartir de uma forma saudável aqueles meios para a conservação da humanidade terrena. No capítulo 5 ainda tem um outro subtítulo muito interessante que traz como título, né, o gozo dos bens da terra, onde mais uma vez os espíritos superiores vão nos dizer, não é, que não é errado para nós gozarmos dos bens da terra, desde que isso não importe no prejuízo de outrem. Agora, quais são os limites disso? Vai então da consciência, do desprendimento de cada um. Pode ser que vivamos no conforto dos nossos lares, que não prejudiquemos ninguém aí fora, que façamos as nossas ações no campo social para alguém, enfim, para um grupo de pessoas, e que isso nos baste neste momento, porque talvez seja isso que nós conseguimos alcançar. Agora, esse provavelmente não seria o estilo de vida de um Chico Xavier, de um Divaldo Pereira Franco, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá. Certamente que não. Porque, para eles, qualquer tipo de acúmulo caracteriza um supérfluo. Ou seja, todos os bens de que dispõem devem ser destinados ao outro. E isso é que lhes trará felicidade. Mas cada um no seu passo da caminhada. O importante é reconhecermos em que passo estamos e que podemos alcançar um estágio melhor. E que somente o esforço para alcançarmos esse estágio melhor, vencendo as suas más tendências, é que nos fará efetivamente seres melhores. Assim, meus amigos, minhas amigas, trago essa reflexão, trago esse texto do Livro dos Espíritos, que tem muito mais, não é? A qual eu sugiro que seja lido na íntegra por todos e que possamos refletir efetivamente no que isso poderá ter importância para um dia chegarmos à condição de espíritos puros, tal qual puro é Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. E para finalizar a atividade desta noite, convido novamente a todos para, em prece, mais uma vez dizermos o nosso muito obrigado. Mas muito especialmente o nosso muito obrigado a essa doutrina tão consoladora, por nos explicar tão bem as coisas da vida, por nos dizer de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, por nos explicar sobre as leis divinas, por nos dar um rumo seguro nesta longa caminhada que é em direção à perfeição. Rogando para que tenhamos uma boa semana, para que tenhamos muita força para enfrentarmos as dificuldades pelas quais nós passamos e principalmente para que tenhamos oportunidade de colocarmos em prática tudo isso que temos aprendido com a doutrina espírita. Agradecidos, damos por encerrado este momento. Uma boa semana a todos. Que assim seja.